Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmãos, eu quero deixar uma mensagem para a nossa meditação hoje, na palavra do Senhor. Nós estamos vivendo agora o período da Páscoa, que a Páscoa, na verdade, é a vitória da vida sobre a morte. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, venceu a morte, e Ele nos garante que se nós estivermos nele, nós também venceremos a morte. E é uma palavra de esperança. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm acompanhado as mensagens que eu tenho enviado. O único propósito das pregações é o evangelismo, É uma forma de trazer um alimento espiritual para aquelas pessoas que gostam de estudar a Bíblia. Eu prego de uma forma muito simples, sem complicações e totalmente na palavra de Deus. E peço que os irmãos continuem aí acompanhando as mensagens, Se você tiver alguém para você compartilhar as mensagens, compartilha. Alguns irmãos têm compartilhado, alguns amigos meus de Brasília, parentes meus têm ouvido as palavras. Eu fico muito feliz, porque pregar a palavra é algo maravilhoso, E é isso que eu desejo continuar fazendo. Enquanto nós não estamos nos reunindo ali no prédio da igreja, nós que somos a igreja, nosso corpo, é templo do Espírito Santo, nós vamos continuar exercendo os dons que Deus nos deu. Nós vamos continuar adorando a Deus em casa, fazendo cultos domésticos, aproximando mais da nossa família também, que é algo maravilhoso, que às vezes no dia a dia nós não conseguimos, Mas eu vou aqui iniciar a palavra, uma palavra de esperança, porque conforme eu falei, a Páscoa é a vitória da vida sobre a morte. Presta atenção. Vou ler alguns versículos aqui. Primeiro em Jó 14, que diz assim: Jó 14, 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Amém, irmãos? Que palavra linda, Olha só outra palavra maravilhosa que está aqui também no Salmos, capítulo 30, versículo 5. Diz assim: Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém, irmãos? Ao anoitecer, pode vir o choro, mas ao amanhecer, vem a alegria. E aqui eu quero chegar no texto que eu vou pregar, que fala sobre a ressurreição de Cristo, a vitória dele sobre a morte. E a palavra de Deus diz aqui em Marcos 16, 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, Aqui, havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual ele havia expelido 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. Amém, irmãos? Irmãos, que palavra maravilhosa. Lá no livro de Jó nós vimos como Deus é maravilhoso. Aquela palavra lá, ela é tremenda. Jó 14, ali os irmãos viram que eu li no texto, que diz que há esperança para a árvore, que mesmo cortada, se envelhecer na terra a sua raiz, e ela vier a morrer e a secar, a Bíblia diz que ao cheiro das águas brotará, e dará frutos como a árvore, como a planta nova. Uma palavra de esperança,
para todos aqueles que estão vivendo agora momentos de grande tristeza causado por esse vírus, pelo Covid-19, que veio no planeta Terra de uma forma que ninguém esperava. Eu já tenho 49 anos de idade, eu nunca esperava ver acontecer coisas desta forma. Milhares de pessoas morrendo. A economia do mundo sofrendo também devido ao isolamento social. Muitas pessoas com medo, inseguras. Talvez no momento em que algumas pessoas ficam assistindo muito aos noticiários, começam a ficar até em pânico, né? Algumas pessoas têm crise de pânico, de angústia, de incerteza para o futuro. Mas eu quero dizer para você hoje, nós estamos vivendo agora o período da Páscoa, onde Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu. A Bíblia diz que ele morreu conforme ele veio para morrer em nosso lugar, por nossos pecados. E quando eu li aqui no texto da palavra do Senhor, a Bíblia diz que Jesus, ele morreu, mas quando foi no primeiro dia da semana, no terceiro dia depois que ele havia morrido, conforme ele tinha prometido, a Bíblia diz que algumas mulheres foram até o sepulcro onde Jesus estava sepultado, levaram ali alguns aromas, alguns bálsamos ali, alguma coisa para embalsamar o corpo dele. E a Bíblia diz que quando elas chegaram no túmulo, todas tristes, porque haviam perdido o Mestre amado, uma angústia muito grande, talvez para os discípulos de Cristo daquela época, foi algo terrível, um pesadelo imenso que eles estavam vivendo, porque Jesus já havia alertado eles, mas na hora que a dor chegou, é como se eles não tivessem preparados, porque no fundo, ser humano nenhum está preparado para a morte. Assim como Jesus, na palavra dele, já nos alertou que nos finais dos tempos iriam existir guerras, rumores de guerras, pestilências, iriam acontecer tragédias que seriam sinais da vinda de Cristo. E agora que nós estamos vivendo isto, é como se nós não estivéssemos preparados para isso. E muitas vezes nós angustiamos e preocupamos e ficamos com aquela incerteza. Nós que temos família, nós que temos uma igreja que nós amamos para cuidar, nós que temos um trabalho para trabalhar, para trazer o pão de cada dia, a incerteza é muito grande. Mas Jesus havia orientado os discípulos que ele iria morrer e que ele iria vencer a morte e que ele iria enviar o Espírito Santo. Mas quando aconteceu, a dor foi muito grande. Conosco também agora, em 2020, Jesus avisou através da palavra dele, através da Bíblia Sagrada, que é a revelação da vontade de Deus para o homem. E através da palavra sagrada, da Bíblia, Jesus nos alertou que iriam acontecer estas coisas. Mas agora que está acontecendo, nós também nos entristecemos. Mas a palavra que eu quero deixar para nós hoje é uma palavra de esperança, porque a Bíblia diz que ainda que uma árvore seja cortada, se envelhecer na terra a sua raiz, ao cheiro das águas brotará. A Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5, que eu li aqui, ainda que o choro dure uma noite, um período, ao amanhecer vem a alegria. E assim aconteceu quando aquelas mulheres chorando chegaram no sepulcro e elas procuraram ali o corpo do Senhor Jesus, mas apareceram anjos ali e disseram para elas: Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou, ele venceu a morte. E a mensagem que eu quero te dizer é esta, irmãos: vamos crer que através de Jesus Cristo, que venceu o maior inimigo, ele venceu a morte, ele foi o único que ressuscitou para nunca mais morrer. E lá em 1 Coríntios capítulo 15,
A palavra de Deus nos garante que se nós perseverarmos em Cristo também, nós iremos também vencer a morte. Lá em 1 Coríntios 15, 58, a palavra de Deus nos afirma claramente: portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não será em vão. Porque lá está falando do contexto da ressurreição para aqueles que morrerem em Cristo. E também fala da esperança do arrebatamento para quem estiver vivo no momento em que Jesus voltar. Mas a mensagem que eu quero deixar é esta: Jesus ressuscitou. E Maria Madalena, mas as outras mulheres foram correndo anunciar aos discípulos, que a princípio duvidaram. Mas a palavra de Deus diz que Jesus apareceu a todos eles. E Jesus deu um recado, principalmente para Tomé, porque Tomé havia dito assim: eu só acredito se eu ver, se eu puder tocar. E um dia eles estavam fechados em um local, isolado ali, ainda com medo de tudo que havia acontecido com Jesus, as portas trancadas, como a Bíblia diz. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, que havia ressuscitado com um corpo incorruptível e de glória, um corpo que não apodrece mais, que não morre mais, o corpo que ele vai viver na eternidade. A Bíblia diz que quando eles estavam fechados ali, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Olha que palavra tremenda. E Jesus chega até Tomé e fala: Tomé, vem aqui, toca aqui nas minhas mãos e vê. E Tomé, quando toca nas mãos de Jesus, Tomé fala: Senhor, Deus meu e Rei meu. E Jesus fala: Tomé, porque tocastes em mim, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que creem, que há esperança para a árvore, que mesmo cortada, se a sua raiz morrer na terra, ao cheiro das águas brotará. Bem-aventurados os que creem, que dias melhores virão, que nós temos um Deus que tem preparado coisas maravilhosas para nós. Portanto, eu deixo essa mensagem para a igreja, para mim e para todos os que me ouvirem. Há esperança. Nós servimos a um Deus de milagres, a um Deus que mostra para Ezequiel, em Ezequiel 37, no vale de ossos secos, e diz Ezequiel vê aquela visão, tem aquela visão e vê milhares de ossos ali sequíssimos, mas a palavra de Deus diz que Deus olha para Ezequiel e fala: profetiza, filho do homem, e dize a esses ossos, dá uma ordem aos ossos, para que eles vivam. E a palavra de Deus diz que Ezequiel profetizou segundo a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que aquele local cheio de ossos espalhados começaram a se juntar, cada osso no seu osso. E Deus mandou Ezequiel falar: profetiza vida a esses ossos. E Ezequiel profetizou vida àqueles ossos. E aquela mensagem também traz uma esperança para nós. Ali estava falando dos cativos que foram levados para a Babilônia, mas está falando também para nós, igreja, que há esperança para todos nós. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você anda segundo o propósito de Deus, se você anda segundo a vontade de Deus, todas as coisas vão contribuir para o teu bem, porque você tem um Deus que te ama, que enviou o Filho dele amado para morrer em nosso lugar, para depois de morrer, ressuscitar ao terceiro dia, vencer a morte e nos garantir que ele é o primogênito dos mortos, aquele que ressuscitou para nunca mais morrer, e que ele vai nos dar vitória sobre a morte. Ele vai nos dar vitória também enquanto nós estivermos vivos aqui na terra. Creia na promessa do Senhor, porque há esperança para toda árvore. O choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem a alegria. Maria Madalena foi chorar no sepulcro,
mas ela se deparou com 2 anjos que disseram: Jesus não está morto, ele vive. Essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos hoje. Creia na promessa do Senhor. Tenha paz em Deus, porque no mundo teremos aflições, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.